Lucas Veríssimo não faz uma partida oficial desde março e depois de uma lesão gravíssima no joelho que deixou ele no DM por quase um ano, ele voltou atuando pelo Benfica B. A última partida que ele jogou pelos 90 minutos no time principal foi em janeiro de 2023. Ritmo de jogo, obviamente, é a primeira preocupação do torcedor do Corinthians. Só que a passagem do Lucas Veríssimo pela Europa é muito, mas muito mais que isso. Final da Libertadores pelo Santos no dia 30 de janeiro de 2021 e a partir daí tudo aconteceu muito rápido pro Lucas Veríssimo. 10 de fevereiro ele já foi apresentado no Benfica e 8 dias depois ele era titular pela primeira vez no time do Jorge Jesus contra ninguém menos que o Arsenal pela Europa League. E ele foi muito bem nesse jogo. Só que as atuações dele foram muito além dessa primeira impressão. Ele continuou entregando e foi titular nas outras 16 partidas que ele fez na temporada 2021. Veríssimo nunca foi um zagueiro artilheiro, mas também não é por isso que ele não vai fazer seus golzinhos, né? O primeiro dele com a camisa do Benfica foi contra o Belenenses depois de uma falha bizonha da zaga, e aí então o segundo num jogo importantíssimo contra o Sporting, jogo grande e gol importante, até porque essa partida terminou em 4-3. Essa presença no jogo aéreo que a gente acabou de ver também se traduz nos excelentes números do Lucas Veríssimo defensivamente falando. Nessa primeira temporada dele pelo Benfica ele venceu 70% dos duelos aéreos, mas essa não é a estatística mais impressionante, pelo menos na minha opinião. Ele teve em campo quase 1.500 minutos e só sofreu 4 dribles. Sabe o que isso quer dizer? Que não passa nada por ele. A primeira lesão do Veríssimo no Benfica gerou muita discussão em torno do Jorge Jesus, até porque o Veríssimo era titular absoluto do time e o jogo pelo Campeonato Português contra o Vitória de Guimarães não valia absolutamente nada. Até porque, independentemente de ganhar ou perder aquele jogo, o Benfica ia continuar na terceira colocação. Mesmo assim, ele foi escalado, sentiu dores musculares e aí então substituído. Só que a grande polêmica aqui não é sobre a lesão em si, mas sim pelo fato de que o Benfica tinha um jogo importantíssimo, a final da Taça de Portugal contra o Braga dias depois. E aí adivinha, o Veríssimo perde esse jogo por lesão e o Benfica acabou perdendo por 2-0 e consequentemente ficou sem o título. Mas falando especificamente do Lucas Veríssimo, essa lesão custou muito mais do que a taça, até porque nesse mesmo período ele recebeu a primeira convocação dele para a seleção brasileira, só que como o prazo de recuperação foi de 40 dias, ele acabou sendo cortado também. Ele se recuperou, voltou voando para a temporada seguinte, 21-22, titular absoluto do Benfica e com números ainda melhores. E ele teve a temporada mais artilheira da carreira dele, 3 gols marcados de bola aérea, obviamente, mas também nesse lance aí mostrou cacuete até de centroavante. Fora 2 assistências que ele deu também, com destaque para essa aí pela Champions League contra o Spartak Moscou. E esse lance é muito legal pra gente falar de uma outra característica do Lucas Veríssimo, que já vem faz tempo, ó, desde os tempos do Sampaoli no Santos. Ele é um cara que tem facilidade, a palavra é bem essa, pra quebrar as linhas de defesa do adversário com passe. Nessas 2 temporadas que ele fez pelo Benfica, ele teve um altíssimo aproveitamento de passe, mas obviamente defensivamente ele também se superou na segunda temporada. Inclusive estava caminhando a passos largos, mas muito largos, para ser o 4º zagueiro da Copa do Mundo pelo Brasil. Eleito o melhor jogador do campeonato português, num geral, tá? Em agosto de 2021, e aí então ele foi convocado para a seleção brasileira, foi titular nas 2 vitórias do Brasil contra Peru e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Veio então uma outra convocação em outubro, mas junto com ela o terror de qualquer atleta, lesão de ligamento cruzado anterior no LCA do joelho direito, e aí então ele acabou ficando fora quase um ano, foram 320 dias de recuperação. Veríssimo voltou no dia 22 de outubro do ano seguinte, já em 2022, pelo Benfica B, fez 2 jogos por lá até ser integrado novamente ao elenco principal, onde ele fez 5 minutinhos na sua reestreia contra o Maccabi Haifa pela Champions League. O primeiro e único jogo oficial que o Veríssimo fez como titular do Benfica depois da lesão foi contra o Varzim na Taça de Portugal. Nesse ele jogou os 90 minutos, só que depois disso ele só fez mais 4 jogos e no total ele atuou por 24 minutos só. Sobre como ele se encaixa no Corinthians, obviamente a thumbnail é uma brincadeira com o contrato vitalício que o Gil tem com a titularidade do Corinthians. Fato é que pelo menos por enquanto não se sabe se o Veríssimo chega para somar os jogadores que já estão no elenco do Corinthians ou então se ele vai substituir alguma peça que pode estar de saída. O primeiro deles que vem na minha cabeça é o Bruno Mendes, que ainda não renovou seu contrato, e também o Murilo, né? Promessa que tá se destacando, daqui a pouquinho aparece o Zenit aí, toma de assalto. Retomando 100% da condição
física do Veríssimo, ele é titular com o pé nas costas, inclusive no lugar do Gil, pelo menos na minha opinião. Falando em nível técnico, a partir do momento que o Veríssimo pisar no Brasil, ele é um dos melhores do país. Se você gostou dessa análise, dessa retrospectiva e quer mais vídeos como esse, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.